Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, de volta ao estudo do direito das obrigações para encerrarmos o estudo da transmissão das obrigações. Nossa segunda aula sobre cessão de contrato. Mas antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, vá lá, se inscreva, ative as notificações, deixe seu comentário e compartilhe com quem quer que você deseje. Vamos fazer esse canal crescer ainda mais. Olha só. Vimos que transmissão das obrigações nada mais é do que a transferência da posição contratual, seja essa posição contratual de credor, devedor ou de credor e devedor ao mesmo tempo. Então nós temos três espécies: cessão de crédito, quando há a cessão da posição contratual do credor; cessão de débito ou assunção de dívida, quando há a cessão da posição contratual do devedor; e a cessão de contrato, quando há a cessão da posição contratual daquele que é devedor e credor ao mesmo tempo. Vimos que a cessão de crédito e a cessão de débito estão disciplinadas de forma específica pelo Código Civil e de forma separada. E vimos que cessão de contrato é uma criação do próprio exercício da autonomia da vontade, legitimada pela doutrina e pela jurisprudência, se utilizando das regras da cessão de crédito e das regras da cessão de débito ao mesmo tempo, para então tratar, para então solucionar possíveis conflitos decorrentes da cessão de contrato. Por isso, na cessão de contrato, nós não estamos utilizando nenhum artigo. Por quê? Porque os efeitos são aqueles decorrentes, no caso da cessão de crédito, ou quando se trata das relações entre credores, eu utilizo as regras lá da cessão de crédito. Em relação à posição do devedor, eu utilizo as regras da cessão de débito. Então a gente está aqui meio que repetindo, né, os efeitos tanto de um quanto de outro, mas numa mesma situação obrigacional. Então vamos lá? Vamos falar então dos efeitos da cessão de contrato. E nós vamos analisar esses efeitos de forma separada, analisando a relação existente entre os sujeitos. Vimos que os sujeitos na cessão de contrato, eles são denominados da mesma forma que na cessão de crédito: cedente, cedido e cessionário. Então vamos começar, ó. Primeiro nós vamos começar a analisar a relação ou os efeitos que serão gerados entre os sujeitos primitivos, ou seja, aqueles que estavam presentes na formação da obrigação. Quais os efeitos que a cessão de contrato gera para aqueles que estavam lá no contrato, desde o início, lá na formação da obrigação? Quem são eles? O cedente e o cedido, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a Maria e o Antônio, que lá no dia 10 de janeiro de 2021 resolveram fazer um contrato de compra e venda, em que a Maria assumiu a obrigação de entregar um imóvel, o Antônio assumiu a obrigação de efetuar o pagamento de um preço, formação da relação obrigacional. Havendo a cessão, ou seja, cedendo o Antônio aqui a sua posição contratual para uma nova pessoa, ou seja, para uma terceira pessoa estranha a essa relação obrigacional, chamando essa pessoa aqui de cessionário ou cessionária, nesse exemplo mais específico, automaticamente, sem que haja qualquer menção, não precisa estar expresso, automaticamente vai ocorrer o efeito liberatório. De quem? Do cedente, do Antônio. Lembra que a gente estudou isso lá na cessão de débito? O que acontece? Quando a Maria aceitar a cessão do contrato, a gente viu que ela precisa aceitar expressamente, o efeito natural, e é claro, né? Quem que vai ceder o contrato para continuar vinculado a ele, né? Na verdade, a intenção é ceder para desaparecer. Então, o Antônio, ele quer ceder para não ter que falar mais com a Maria, não ter qualquer mais responsabilidade com a Maria. Então, o efeito mais comum e o efeito principal é a liberação do cedente. Então, se a Maria disser assim, ó, aceito a cessão, automaticamente ela está aceitando o cessionário
e automaticamente ela está liberando o Antônio de toda e qualquer responsabilidade perante ela. Esse é um efeito natural, é um efeito normal, é um efeito automático da aceitação da Maria. Não precisa constar no termo de aceitação, no termo de consentimento, que ela está liberando o Antônio. Agora, pode ser que a Maria fique um pouquinho receosa com relação a essa sessão, não tem muita certeza ou muita segurança em relação ao cessionário, e ela diz assim, tudo bem, eu posso até aceitar o cessionário, porém, eu quero que o Antônio permaneça ao lado do cessionário como um devedor, que permaneça ao lado do cessionário como aquele que, em caso de não cumprimento da obrigação, ele seja, sim, responsabilizado. Esse efeito é o efeito cumulativo, ou a cessão de contrato cumulativa, e nesse caso, assim como acontece lá na cessão de débito, que a gente também já falou, aqui o cessionário e o cedente serão devedores solidários, ou seja, a Maria poderá exigir tanto do Antônio quanto aqui da cessionária o cumprimento da obrigação. Percebam, nós estamos repetindo os efeitos lá da cessão de débito. Agora, quais são os efeitos entre o cedente e o cessionário? O cedente, ele tinha um direito a partir do momento que ele formou essa relação contratual. O direito de receber o imóvel e ele tinha a obrigação de pagar por esse imóvel. A partir do momento em que ele cede a sua posição contratual para o cessionário, o efeito em relação ao cedente é perder tanto o direito de receber o imóvel, mas também se livrar da obrigação de pagar. Então, nesse caso, o efeito que recai ao cedente quando efetivamente há a cessão ao cessionário é que esse cedente, ele perde seu direito de crédito, ele não terá mais direito ao imóvel, mas ele também se livra da sua responsabilidade. Lá no caso do financiamento do veículo, né? Ele se livra do boleto. Graças a Deus não sou mais obrigada a pagar o boleto, mas ele também não terá mais um veículo para poder utilizar, tá? Esse é o efeito em relação, então, ao cedente e ao cessionário. Agora, um outro efeito que também é importante é com relação à responsabilidade que esse cedente tem. E a gente falou disso lá na sessão de crédito, né? Lembra do pró-solvendo, né? Do pró-soluto? É a mesma responsabilidade que a gente extrai aqui, tá? Quando o cedente cede ao cessionário o contrato, o direito de receber um crédito e a obrigação de pagar, que responsabilidade esse cedente tem em relação ao cessionário? A responsabilidade de garantir que o contrato existe, tá? Então, a regra é, o cedente, ele só garante ao cessionário a existência da relação obrigacional. Então, ele tem que garantir para a cessionária aqui o seguinte, que realmente ele é comprador de um contrato, que realmente a Maria assumiu a obrigação de entregar o imóvel, que realmente a Maria terá o direito de pagar por ele. Então, ele tem que garantir, sim, que existe um contrato e é esse contrato que foi cedido para ela. Agora, não terá responsabilidade esse cedente, salvo se estipular em contrário, pelo adimplemento da obrigação. Então, quando ele cede para a cessionária a sua posição contratual, ele diz assim, ó, existe um contrato, tudo bem? Agora, se a Maria vai cumprir o contrato com você ou não, não é responsabilidade minha. A não ser que, na própria cessão, ele venha e diga, olha, se a Maria não pagar, eu pago. Do contrário, o efeito normal, o efeito natural é que esse cedente ele é responsável apenas pela existência da obrigação e não pelo cumprimento do contrato. Um outro efeito que a gente acabou de falar em relação à cessão de débito é com relação à oposição de exceções pessoais. Então, olha só,
A Maria, que é cedida, ela não poderá opor em face do cessionário motivos que ela tinha para não cumprir a obrigação dela, que recaíam especificamente em relação ao cedente, ao Antônio. Então, por exemplo, a Maria fala, não, eu não tenho obrigação de entregar o imóvel porque o Antônio está me devendo 100 mil reais de uma outra relação obrigacional. Então, eu não vou entregar o imóvel para o cessionário. Primeiro, se o cessionário entrou nessa obrigação é porque a Maria aceitou. Se ela aceitou, tudo que ela tinha para opor em face do Antônio, de forma pessoal, ela não pode opor em face do cessionário. Um efeito também da assunção de dívida que nós acabamos de estudar nas nossas últimas aulas. Tudo bem, pessoal? Então, encerramos aqui transmissão das obrigações. Encerramos, então, essa fase intermediária e facultativa da relação obrigacional, porque ela pode acontecer ou não, a depender da vontade do credor, do devedor ou do credor e devedor ao mesmo tempo. Nas nossas próximas aulas, começaremos a estudar a fase obrigatória e mais interessante, mais importante, principalmente para o credor, que é a fase do adimplemento das obrigações, ou seja, a fase do pagamento das obrigações. Você acha que o pagamento é tão simples assim? A gente vai ver que não. Que o pagamento ele tem tempo, ele tem lugar, ele tem forma, ele tem pessoas e a gente vai estudar tudo isso a partir das nossas próximas aulas. E eu espero vocês. Espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até mais!